saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. É o bate-papo esportivo para toda a região metropolitana em 102,9 e também você nos acompanha em áudio e vídeo em youtube.com/Rádio Band Vale FM, youtube.com/Rádio Band Vale FM. A gente está com reverb na voz, é preciso tirar esse reverb. Deixa eu ver se o Antônio Carmo já me ouve. Oi, Carmo, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Cláudio Nicolini. Ouço você e vejo você nos estúdios da nossa Band Vale perfeitamente. Bom dia a todo mundo que está conosco. Muito bem, o som do Carmo também perfeito, só para mim aqui que está reverberando um pouquinho a minha voz, enquanto o Diogo está acertando. Vamos falar do atropelamento do Chelsea, meu querido Antônio Carmo. Quebrou o bolão da rapaziada. Todo mundo cantava em verso e prosa que o PSG, que vinha atropelando, iria atropelar. Quem atropelou foi João Pedro e seus Blue Caps. E aquele Palmer, hein? Que baita jogador! O Chelsea é campeão do mundo de clubes, Antônio Carmo. O primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, esse é o super campeão mundial. O Chelsea pode estampar lá, ele que já tem, né, um título também daquele antigo mundial, de 7 clubes e tal, e agora tem a primazia de ter a taça maior da história dos campeonatos interclubes do mundo, campeão da Copa do Mundo de clubes com 32 times, né? Quer dizer, esse é um título extraordinário e um campeonato que foi maravilhoso, que todo mundo agora quer jogar. Pode ter certeza, Nicolini, que agora até os europeus, que um ou outro lá diziam isso ou aquilo, pode ter certeza que vai realmente embalar. Não sei que aconteçam muitas coisas estranhas aí ao longo dos próximos 4 anos, principalmente, porque o segundo campeonato está programado para 2029. Então, o time que for campeão da Libertadores este ano, além do título maior da América do Sul, que é o grande título que se pode conquistar por aqui, vai ter vaga no Intercontinental do fim do ano e já sabe que terá vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2029. É realmente sensacional. E o futebol é isso, né, Nicolini? Nunca diga que já viu tudo, porque você sempre poderá ver coisas novas acontecendo. Foi que a gente pôde observar um Chelsea não era o favorito, longe disso. O favorito era o PSG, time que vinha sobrando, tinha tomado um golzinho só na Copa, quando perdeu do Botafogo por 1-0, mas não fez a menor diferença. Aquele gol sofrido nem a derrota, que ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid, de 4-0 do Inter de Miami, de 4-0 do Real Madrid, de 2-0 do Bayern de Munique, com 2 jogadores a menos. Bom, mas chegou 80-20. Na casa de apostas, é fantástica o favoritismo do time francês. Mas é o futebol, meu amigo. E aí o Chelsea jogou uma partida extraordinária. Se o Chelsea jogar toda vez como jogou ontem, não vai perder nenhum jogo ao longo da sua história. Vai ganhar todo, claro que isso não irá ocorrer. Mas foi perfeito, jogou com muito maior intensidade. E aí, diga aí, Nicolini. Dá para falar que o PSG pipocou? Eu penso da seguinte maneira, eu acho que ele entrou de salto alto. Eu acho que o PSG falou, vamos completar aqui a tarefa, gente? Já batemos nesse, naquele, no outro. Vem, Chelsea, vamos enfiar aqui uns 4-0. A gente brincava ontem que o Chelsea tinha ligado para o Palmeiras, para o Fluminense. Vocês não querem vir aqui me substituir no jogo aqui? A gente está indo embora para a Inglaterra antes e tal. Mas que nada, hein? E aquele Maresca, técnico italiano, fez um belo trabalho, montou um time redondinho que saiu para o jogo, atacou. Eu acho assim, Nicolas, se olhando de uma maneira geral, simples, é que o Chelsea entrou com muito mais vontade, sabendo que ou ele jogava uma grande bola ou era amassado e não queria passar por aquilo que a Inter de Milão passou na final da Champions, que o Real Madrid tinha passado 4 dias antes, falou, ou a gente joga mais bola, ou vai ser vexatório aqui, vamos tomar uns 4-5. E o PSG entrou daquele jeito, bom, é só tocar a bola, fazer isso, aquilo, a gente ganha o jogo. Aí
né? O que ele fez contra os outros, fizeram contra ele. O veneno foi provado pelo próprio Chelsea, pelo próprio PSG, que virou o jogo tomando 3-0. Primeiro tempo de almanaque, espetacular do Chelsea. Grande vitória, não era o favorito, longe disso, nem quando começou a competição, estava bem distante dos grandes favoritos, que eram PSG, Inter de Milão, Manchester City, Real Madrid, né, esses outros times. E o Chelsea foi lá e foi passando e chegou a esse título mais do que merecido. Vale a final, vale um campeonato tão difícil, porque é um campeonato de 7 jogos, Nicolino. Não é um torneio de um jogo, como já foi final Sim. de Mundial, com um jogo só ou de 2 jogos. Esse sim, é lógico, é uma Copa do Mundo, né? E aí você tem que provar que tem competência. E outra coisa, o Chelsea mostrou, primeira fase, joga para se classificar, depois vem o mata-mata, aí você vai e ganha todos os jogos, foi o que o Chelsea fez. Grande vitória, assustou o mundo aí, né? Todo mundo está comentando porque o PSG era muito favorito, mas não jogou nada ontem na hora que precisou e o Chelsea jogou tudo que podia. É isso, não jogou nada. Você falou e disse, ou o Chelsea não deixou. Pois é, méritos para o Chelsea, né? Não vamos tirar isso do Sim, time ou o inglês, não. Chelsea não deixou o PSG jogar. Essa é a grande realidade. 3-0, esse João Pedro, hein? Olha, mais uma baita partida dele, hein, Antônio Carmo? Olho nele, hein, Antônio Carmo? Pois é, foi o que a gente falou aqui. Depois de fazer 2 gols no Fluminense, já teve gente falando, pronto, já temos o camisa 9 da seleção, o novo Ronaldo Fenômeno, né? Mas não é o novo Romário, não é, até porque ele não é um centroavantão mesmo, de área, é um jogador que sai um pouco mais. Ele já tinha sido convocado para a seleção jogando em time pequeno na Inglaterra, teve a chance dele de ir para um dos grandes times da Inglaterra e chegou no meio do campeonato da Copa, estreou contra o Palmeiras, já nas quartas de final, entrou no segundo tempo, deu trabalho, mas não conseguiu fazer gol, mas contra o Fluminense já foi titular, fez 2 gols, ontem fez mais um e mostrou competência. Vamos ver, eu fico ainda aguardando, Nicolini, sabe? Tem que ser convocado, lógico que isso credencia o jogador a ser convocado, ele fez gols em final de Copa do Mundo e de clubes, Não é arrebentou aí pra nas 2 qualquer vezes um. que jogou, não, tem que ser convocado. Vamos olhar com mais carinho aí. Mas ainda aguardo um pouco para ver se ele vai ser mesmo tudo isso. A partir de agora é João Pedro e mais 10 na seleção brasileira, né? Vamos ver se isso vai ocorrer. Não sei, esperemos para acompanhar. O Palmer também tem que comprovar agora na próxima Champions League, Antônio É, Carmo? o Palmeiras acho que era do City, ficou um tempão lá, daí foi pro Real, foi pro Chelsea, que sim, ele é um jogador que é bom de bola, mas também é um jogador meio lento, que faz as suas boas partidas, mas não chegou lá também na Copa do Mundo assim para ser olhar. Ninguém foi lá e falou assim, eu vim ver o Palmeiras jogar nessa Copa do Mundo, né? Até que ele jogou mesmo, Nicolinha, a partida, nem contra o Palmeiras ele jogou uma grande partida, contra o Chelsea ganhou por 2-1. Foi bem, mas contra o Fluminense, aí sim ontem, né? 2 gols e o passe para o terceiro, mas é realmente uma partida impecável. Mas vamos aguardar, vamos acompanhá-lo aí, né, agora na temporada que vai começar com a Champions, o campeonato inglês, ainda o rapaz vai ter que mostrar, tem que ter sequência, né? A gente já viu em Copas do Mundo aí, Nicolas, de seleção, jogadores que chegaram e arrebentaram, e depois foram contratados por clubes, por preços altos e sumiram na história do futebol. A gente vai ver isso aí. Vamos acompanhar. Parabéns ao Chelsea. 3-0 fora o baile. Indiscutível, campeão. Carmo, enquanto isso, voltamos à nossa vaca fria aqui, né? Campeonato Brasileiro. Antes da final do Mundial de Clubes, o Flamengo, que já tinha jogado o Mundial, voltou e ganhou do São Paulo. 2-0 protocolar sábado no Maracanã. E o São Paulo termina semestre, volta semestre, treina um mês, troca de técnico e é uma draga desgraçada. O Internacional ganhou do Vitória 1-0, Botafogo no Clássico do Vasco 2-0, o Bahia do Atlético Mineiro no sábado à noite 2-1. Ontem o Corinthians estava levando um empate que estava de bom tamanho para ele com uma bolinha, perdeu do Red Bull no último minuto, 2-1. O Cruzeiro, olho no Cruzeiro, hein, Antônio Carmo? Já tô falando agora, no meio do mês de julho, Cruzeiro vai brigar pelo título, escreve aí, 4-1 no Grêmio. O Ceará venceu o Fortaleza 1-0, hoje tem Juventude Esporte, os últimos, Antônio Carmo. Juventude Esporte, escolhe alguém aí que não tenha nada para fazer à noite. Jogo do Lanterna com o vice-lanterna.
lá em Caxias do Sul. O Sport vai reestrear o técnico Daniel Paulista, que tem uma boa passagem como jogador e já teve como técnico, comandando o Sport, tentando fazer milagre para salvar o time do rebaixamento. Dos jogos aí, Nicolini, a gente pega Bahia Atlético, resolvido no finalzinho. O Hulk fez um gol olímpico, logo depois o Bahia fez 2-1. O Inter ganhou no último momento também do Vitória por 1-0, gol do Rodrigo Tabata, Bruno Tabata, que passou pelo Palmeiras. Essa não é mentira. Tá... o Rodrigo já parou, tem outro também. Mas o Tabata aí, bom, tá lá. O Botafogo estreando, né? Não é o Carlo Ancelotti, é o David Ancelotti. Contratou o filho do treinador da seleção brasileira e ele estreou mostrando competência. Ganhou do Vasco, do Fernando Diniz, 2-0 em Brasília. Vamos ver. É uma grande novidade este David Ancelotti aí, foi uma sacada do técnico, do presidente John Textor. Vamos ver se vai ter sequência boa aí para comandar o Botafogo. Começou bem. E no sábado ainda a vitória do Flamengo meio que protocolar contra o São Paulo, time ruim do São Paulo, né, viu, Nicolini? Sem um atacante definidor, muitos volantes, zagueiro, um time de São Paulo sem uma força. O primeiro tempo foi razoável, o segundo o Flamengo fez 1-0, e daí o jogo foi modorrento, ninguém atacava, o Flamengo pegava a bola no meio campo, jogava para trás, não queria atacar, o São Paulo não tinha força. A única coisa que eu vejo é que o São Paulo reclama, sem razão, mas que poderia ocorrer, Nicolini, um pênalti lá em cima do... Não sei quem foi o jogador, né, que entrou na área pelo lado esquerdo, estava 1-0 ainda, e acho que foi o Wesley, botou a mão no peito, ele caiu de escanteio só, corretamente. Porque o Flamengo tinha tido um pênalti desse jeitinho em cima do Arrascaeta, lá naquele Palmeiras e Flamengo, foi marcado o pênalti. O juiz mandou seguir, mas o VAR chamou. Quando o VAR chama, atrapalha, né? E aí não foi, lá foi marcado coisa absolutamente medíocre, não podia ser marcado, não foi nada. Como não foi, aí a favor do São Paulo também, corretamente. Aí na sequência saiu o segundo gol do Flamengo, que jogou ali a 110, não precisa nem correr muito para bater São Paulo, que olha, beira a zona de rebaixamento, e tem que tomar cuidado. O Crespo vai ter muito trabalho. Ontem, inquestionavelmente, tivemos o grande clássico, né? O clássico rei lá, Fortaleza e Ceará. O Fortaleza vai muito mal, parou mal e voltou mal, e o Ceará terminou bem, parou bem para a Copa do Mundo e voltou melhor ainda, ganhando o clássico, sempre importante, né? 1-0. O Cruzeiro, concordo com você, está muito bem arrumado. Caio Jorge está fazendo gol de tudo quanto é jeito, ele que já estava no Cruzeiro há um bom tempo. 3, a torcida é o novo artilheiro do campeonato. A torcida nem queria mais saber dele, mas o Leonardo Jardim acertou o Cruzeiro. Começou muito mal, estava lá com o Dudu atrapalhando o grupo, tirou o Dudu, foi embora. O Gabriel, que chegou para ser o Gabigol, é reserva e fica quietinho, não dá trabalho. E o Cruzeiro vai sobrando, vai aí dividindo a liderança com o Flamengo, tem um jogo a mais, mas vamos ficar de olha que ele ganhou do Flamengo e ganhou do Palmeiras. Ele já jogou com esses dois times, ganhou em casa. No segundo turno vai jogar fora. Mas realmente, neste momento, o Cruzeiro mostra credencial para brigar pelo título, sim. E também pela Copa do Brasil, né? Ele já saiu da Sul-Americana, que, né, deixa esse torneio para lá, foi muito mal. E tem a Copa do Brasil, o Brasileirão agora, vamos ficar de olho. E o Corinthians, Nicolini, discordo um pouco de você, que falou que estava jogando muito mal. O Corinthians perdeu o gol demais, demais. O grande nome do jogo foi o Lucão, goleiro do Red Bull, revelado pelo Vasco, que salvou o Red Bull em 4, 5 oportunidades, e o Corinthians perdeu. O Romero perdeu um gol, a bola passou na linha da pequena área, ele foi chutar, chutou de tornozelo, meio pródigo dele também, né? E jogou para fora. Outra, o Garro chutou no travessão. O Corinthians teve chance para fazer, no segundo tempo, 2-1. Um pênalti também, que não foi contra o Corinthians, né? O primeiro gol do Red Bull. O Kaká levanta a perna, mas não acerta o Sacha lá, o árbitro manda seguir, mas veio o desgramento do VAR, chama o árbitro que vai lá e dá o pênalti, que para aquilo não é pênalti, para mim não é. Mas o VAR é que manda aqui, né? Daí quem diria, hein? O Corinthians tem um pênalti contra ele marcado pelo VAR, dentro de casa. Parece que pode mudar, só o Corinthians não está boa, não. E aí o Corinthians empatou no segundo tempo, teve muita chance para fazer 2-1, não fez, foi castigado. Já nos acréscimos tomou 2-1, perdeu o jogo, fica numa situação mais complicada no campeonato, agora com menos vitórias do que derrotas. Tem 5 derrotas e 4 vitórias no campeonato, caiu lá para o 11º lugar. Vamos ver se Dorival Júnior consegue melhorar esse time, que vai pegar o Ceará no meio de semana lá em Fortaleza, sem o Memphis Depay, que forçou
mas descaradamente o terceiro cartão amarelo dele. O pessoal do Corinthians está muito bravo com ele. Sofre uma falta na intermediária, em vez de bater rapidinho para ir para o jogo, prefere ir lá discutir com o jogador do Red Bull, né? Essa aí não ficou boa para ele, não. O Vampeta já tinha ensinado. Vocês fingem que pagam, eu finjo que jogo bola. O Mendes tá nessa linha aí, Não recebe, né? Vou fazer o quê? Vou correr aqui. Tava jogando direitinho, uma coisa aqui, outra ali. Dá. Não vou também, né? Vou ficar aqui em casa. Ficou feio. Nitidamente forçou ali a barra para tomar um terceiro amarelo. O Corinthians perdeu do Red Bull. Tá bom. Série B, sexta-feira, Vila Nova e Operário 0x0. No sábado, o Novo Horizontino ganhou bem do América, 3x1. Papão e o Dragão, 2x2 na Curuzu. Atlético Paranaense, Atlético Paranaense. Vai ter que fazer uma força pra subir, Antônio Carmo. Todo jogo mais difícil. Complicado, ele se enrola, perdeu em casa pro Goiás, 1x0. Criciúma ganhou da Ferroviária 2x1, a Chapecoense empatou com o Remo 1x1. Hoje, Atlético e Avaí, Botafogo e Volta Redonda, amanhã Cuiabá e Amazonas. Quem segue na ponta é o Coritiba, junto com Goiás, ambos com 33 pontos em 16 jogos, Antônio Carmo. E a gente fica de olho no Novo Horizontino, que nos 2 últimos anos bateu na trave, na Série B, ficou em 5º lugar, sobe em 4, e esse ano de novo, ele está aí remando, está em 3º lugar, já tem 6 pontos de vantagem sobre o 5º colocado, que é o Avaí, né, uma boa vantagem, depois ele tem 16 jogos, o Avaí tem 15, pode diminuir a vantagem aí nessa rodada. Mas vai bem o Novo Horizontino, fazendo realmente uma campanha bem correta para brigar aí pelo acesso, né, querendo se juntar aos principais times do Brasil. Curitiba e Goiás, aqueles 2 times que, quando estão na Série B, sempre são times que brigam pelo acesso. E o Atlético Paranaense é a grande decepção. Carmo, muito bom, Antônio Carmo. Olha, Wimbledon, na Série C e Série D a gente fala amanhã. Ô Carmo, você falou que o Sinner tava com sorte, não tava jogando nada, já era pra ter sido eliminado. Deu um vareio no Alcaraz, 3x1, mas vareio mesmo foi no feminino. A Ciatec deu uma bicicleta na Americana, ô Antônio Carmo. A jovem americana de 23 anos, Amanda Nissimova, 6-0, que isso é chamado bicicleta, né? Não é pneu, né? São 2 pneus. Se não me engano, desde 1900 e bolinhos, 1911, que não acontecia uma final com 6-0. Né? A Nissimova, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E a Swiatek não teve dó. A polonesa, que já foi número 1 do mundo, conseguiu. A tenista americana tinha eliminado a Sabalenka, grande favorita, na sexta-feira, 2-1, a Sabalenka, que perdeu. Esse ano não ganhou nenhum grande slam. Perdeu a Austrália, perdeu na França e perdeu agora também na Inglaterra. E a Swiatek foi lá e conseguiu uma vitória sensacional. E o Jannik Sinner, que voltou depois daquele período, 3 meses de suspensão, já voltou muito bem, teve aquele confronto épico há cerca de 1 mês com o Carlos Alcaraz na final de Roland Garros, onde ele ganhava por 2-0, tomou a virada 3-2, um jogo que durou 5 horas. Ontem ele saiu atrás, foi o jogo de 6-4 ontem, né? Ele perdeu 6-4 e ganhou depois 6-4, jogo com 3 horas e 6 minutos, foi mais curto. Fez uma grande partida. Pois é, ele escapou, Nicolino, de ser eliminado contra o búlgaro, né? O Dimitrov, que ele perdia por 2-0. O Dimitrov tinha tudo para fechar em 3-0, passou mal, teve um problema lá de contusão, não jogou mais. Aí classificou-se o Sinner, que depois, na semifinal, atropelou o Novak Djokovic, que eu acho que está vivendo realmente o estertor da sua carreira, não dá mais. Ele se machuca demais e nitidamente jogou sem condições contra o Sinner, tomou um show de bola 3-0. O Alcaraz foi passando com competência, mas ontem o Jannik Sinner mostrou toda a sua força, a primeira vez que um italiano ganha em Wimbledon. Carlos Alcaraz, segundo colocado no ranking, ainda mais, um pouquinho mais novo, mas são 2 jovens jogadores que a gente vai ouvir falar muito aí. Saem de cena, né, Nicolino, como já saíram. Nadal, o Federer e agora o Djokovic também, e o Sinner e o Alcaraz ocupam o espaço deles. Muito bom. Tá aí, Antônio Carmo, é isso, né? Eu acho que foi o ocaso do Djokovic realmente na semifinal, né? A gente viu tudo isso que aconteceu, né? E é isso que você falou. O tempo é implacável, né, Antônio Carmo? Acabou. Não tem como.
A Iga Swiatek é a 8ª mulher a vencer um título de Grand Slam nas 3 superfícies, dura, saibro e grama, tá bom? Sensacional. Muito bom. E agora tem o último Grand Slam do ano, que é o de Nova York, também em piso duro, piso rápido lá. Mandando um abraço pro Marcos Andrade, que tá rodando e levando a gente de carona. Meu querido Antônio Cano, tá trabalhando aí. E a gente no radião ecoando com os clientes. Espero que eles tenham gostado do bate-papo de hoje, tá bom? Que tem ainda para a gente fechar aqui, Nicolini, a Copa Paulista, né? Porque São José e Taubaté jogaram no fim de semana e o Taubaté conquistou a sua primeira vitória no campeonato. Nicolini, eu queria falar aqui de Copa Paulista, ressaltando, a ótima vitória do Taubaté, 2-0 sobre o São Caetano, lá em São Caetano sábado, 2 gols já para o final do jogo, primeira vitória do time na competição, que anima muito o time e a torcida para o Clássico do Vale domingo, 3 da tarde no Joaquinzão. E pega o invicto São José, que ontem empatou com a Portuguesa Santista 1-1 em Santos, jogou o segundo tempo inteiro com 10 jogadores, teve um lateral expulso no final do primeiro tempo e segurou um empate em 1-1, que não deixa de ser um bom resultado nessa Copa Paulista, porque a Santista está invicta também, é vice-líder do grupo. Mas, Nicolini, se PSG e Chelsea tivessem jogado tanto no Anacleto Campanella sábado, como no Urico Mursa ontem, eles parariam o jogo ali pelos 10, 15 minutos. Falaram, chega, valeu, pessoal, não dá para jogar bola aqui. Traz aí uma bola de rugby para a gente brincar aqui, alguma coisa. É impossível ter jogo. Não dá. Não é gramado, né? A gente lembra, nos anos 60, 70, 80, até lá pelos anos 90, ninguém ligava muito para gramado. Era rapadão, era buraco, era lama, você lembra bem disso. A Vila Belmiro teve uma época que era uma loucura. Goleiro, coitado, sofria ali naquele barro que fica no gol dele. Um negócio extraordinariamente ruim. E os dois estados estão assim. E eu queria fazer uma crítica aqui à Federação Paulista, que no ano passado lançou um programa Gramado 100%. Foi em todos os estados, que ajudar, mandar engenheiro agrônomo para cuidar, porque é fundamental você ter um bom gramado. E não pode um campeonato como a Copa Paulista permitir que os jogos aconteçam dentro de campos como esse, tanto do Anacleto Campanella como lá do Urico Mursa. Nicolini, Martins Pereira esteja um mar de rosas, né, Antônio? Longe disso, né? Não, mas são quase que Wembley, perto daí. Não pode. A federação tinha que chegar lá, não, com esse campo, fazer uma vistoria, como foi feito esse ano na Série A4, e a Amatorense não pôde jogar no campo dela, em razão de ter o campo gramado horroroso, teve que jogar fora, mas aí na Copa Paulista fica desse jeito. Não dá. Não tem jeito, é lamentável que a gente tenha que ver um jogo nesses gramados aí do Anacleto Campanella e também do estádio Urico Mursa. É impraticável jogar lá. E São José e Taubaté saíram ilesos aí do fim de semana pelos resultados. Primeira vitória do Taubaté no campeonato, manutenção da invencibilidade do São José lá em Santos. E domingo, às 3 da tarde, vão se enfrentar no Joaquinzão, o 5º Clássico do Vale neste ano. Que maravilha, a torcida do Taubaté já convocada e do São José, que também vai poder assistir. Assim que a gente tiver informações de ingressos, valores, a gente passa tudo aqui, é claro, para o torcedor da região. Domingo, 3 da tarde, Joaquinzão, Taubaté e São José. E assim fechamos com chave de ouro nosso bate-papo. Antônio Carmo, excelente semana. Amanhã estamos de volta. Se Deus quiser. Um abraço, Cláudio Nicolini, para você, os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo.